Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre um tema bem polêmico, sobre os fundos imobiliários. Será que isso é uma perda de tempo? As ações são muito melhores? Tenho certeza que você já ouviu esse senhorzinho aqui falando que os fundos imobiliários possuem risco de renda variável e retorno de renda fixa. Então vamos entender os pontos por trás dessa afirmação e será que compensa investir em fundos imobiliários? Primeiro de tudo, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês que muitas pessoas não entendem? Elas simplesmente pegam o índice de energia elétrica, o IFIX ou simplesmente o Ibovespa e olham a rentabilidade aqui para comparar com os fundos imobiliários e acaba perdendo. Mas não é bem assim. Eu quero te mostrar a diferença que faz você fazer stop picking, ou seja, a escolha de ações de forma assertiva, utilizando a inteligência, obviamente. Só para vocês terem uma noção, o índice de energia elétrica nos últimos 10 anos rendeu 192%. Porque aí entra desde as melhores empresas até as piores, claro, que fazem parte do índice. Teve umas que teve uma rentabilidade muito baixa e outras muito altas. Mas vamos pegar a empresa mais clichê que tem para energia, a Taesa. Segura, paga bastante dividendo, não oscila tanto. Em 10 anos, seu retorno foi 418%. Mas quanto que deu de forma anual esse retorno? Eu fiz essa continha bem básica. Se você colocar 418% de rentabilidade total, daria uma rentabilidade anual de quase 18% de forma líquida, sem pagar R$1 de imposto. Agora, se você pegar, por exemplo, o MXRF11, que deu 157% de rentabilidade em 10 anos, e detalhe, todas essas rentabilidades é reinvestindo 100% dos dividendos. 150% equivale a 9,9% de forma composta por ano. Então, uma rentabilidade, digamos que 50% a menos, comparado à Taesa. Agora, comparado ao Banco do Brasil, por exemplo, que rendeu 290% em 10 anos, daria uma rentabilidade anual de 14,58%. Mas logo mais eu vou mostrar para vocês como que, na verdade, grande parte das pessoas tem uma rentabilidade muito maior do que esta. Ou, por exemplo, o Santander, outro banco bem grande, e que não foge das carteiras clichês. Aí você pode se perguntar, tá, mas você só pegou ações que subiram muito. Na verdade, não. Teve ações que em 10 anos subiram 1000%, 800%, como é o caso da Irani, da VEG. Eu estou pegando ações que fazem parte dos setores perenes, sem querer acertar alguma ação que vai explodir, simplesmente fazendo o básico. E o Santander rendeu 567% em 10 anos. Daria um retorno anual de 20,9%. Claro que essa rentabilidade não é garantia de retorno futuro, mas é bom você identificar empresas que geraram valor para o acionista. Outro fator que poucas pessoas colocam na ponta da caneta é a variação das ações. Mas aí você pensa, tá, mas isso não é ruim? Você pode perder muito dinheiro? Sim e não. Porque, por exemplo, o Banco do Brasil. Em 2019 ele estava sendo cotado até R$ 53, R$ 55, sendo que naquela época o banco lucrava 18 bilhões. Hoje ele praticamente vai terminar o ano lucrando 35 bilhões. Então hoje ele não está no mesmo preço de 2019, mesmo lucrando 2 vezes mais. Então naquela época era claramente uma ação muito cara, não compensava comprar. Aí que eu estou falando, ações é muito mais vantajoso do que fundos imobiliários para quem entende, para quem acompanha o mercado, para quem simplesmente só quer chegar lá e comprar qualquer coisa. Talvez fundos imobiliários é mais seguro. Claro que sua rentabilidade vai ser muito menor. Então naquela época você não teria comprado porque estaria muito acima do preço teto, como eu mostrei para vocês em vídeos passados. Aí quando ele despencou, abriu uma oportunidade. Então quem comprou, por exemplo, a R$30, hoje ganhou 72% só de valorização, fora todos os dividendos do período. Mesma coisa com o BB Seguridade. Em 2019 estava muito caro, a quase R$38, era nítido. E não estou puxando saco para as ações, é simplesmente você ter feito o preço teto naquela época, assim como você faz hoje se você investe em ações, e você teria observado. Aí quando a ação despencou, você teria observado que seria uma ótima oportunidade porque a ação não perdeu fundamentos. Sendo que quem comprou, por exemplo, a R$22, já ganhou 42% de valorização, fora dividendos. Agora com os fundos imobiliários, é o contrário. Mesmo que você tenha comprado em 2020 a R$ 9,54, hoje você teria recebido somente 12% de valorização. Mas não se engane, se você pegar esse gráfico pelos sites que analisam ações e fundos imobiliários, pode estar distorcido pelo dividendo pago. O site do Google mostra a cotação real. Mesma coisa com o HGLG, os fundos vêm andando de lado. Então você conseguiu observar que quem sabe analisar ações, faz o preço teto, faz o básico, digamos, consegue aproveitar oportunidades e multiplicar seu patrimônio muito mais rápido com as ações. Por exemplo, eu analiso carteiras aqui no canal.
Então tem pessoas que começaram a investir há menos de um ano e já ganharam 50% de rentabilidade em algumas ações. Essa é a minha carteira, por exemplo. Eu estou praticamente 11 meses investindo, teve ações que subiram 24%, 19%, 10% na minha carteira, fora os dividendos. Isso é que eu comprei mesmo estando perto do preço teto e meu preço médio acabou subindo, logo minha rentabilidade ficou menor. Então as ações, para quem faz um manejo mais ativo, ou seja, fica em cima, acompanha as ações, dão uma rentabilidade bem maior. E por que os fundos imobiliários não crescem tanto? Simplesmente por causa do seu payout, já que eles são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro. Então eles têm somente 5% para crescer e a única forma para crescer, entre aspas, seria com subscrições, mas acaba gerando novas ações e não seria um crescimento natural. Outro ponto negativo dos fundos é sua taxa de administração. Tem alguns, mesmo famosos, que cobram 0,5% ao ano, que é o caso do HGLG11, cobra 0,6%. Tem fundos que chegam a cobrar até 1%, sendo que alguns têm uma vacância bem alta, ou seja, é como se fosse a taxa que mostra desocupação dos seus prédios. Então não está alugado cerca de 10%, tem uma rotatividade. Sobre seus dividendos, a mesma coisa, tem um certo crescimento, mas não é tão alto. Agora tem ações que chegam a dobrar seu dividendo em 5 anos, que é o caso do Banco do Brasil, que digamos que em 2019, quando pagou seu recorde de dividendos foi 2,55, agora em 2023 já pagou 4,54. Expectativa para acabar com 4,83. Então você multiplica muito rápido seu dividendo. 4,83 dividido pela cotação atual daria um yield de 9%. Aí sim um fundo pagaria mais dividendo. Agora 4,83 dividido por R$30, que foi a cotação que eu mostrei anteriormente quando o banco despencou, daria um yield de 16%. Então as ações é muito mais fácil você fazer um yield on cost melhor. Outro ponto muito positivo é a geração de valor das ações. Vamos pegar, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, uma ação clichê que é fácil de analisar. Então, diferente dos fundos imobiliários, que teoricamente não gera valor, porque é um imóvel que pode ser substituído, se a taxa de natalidade for menor do que a de mortalidade, que é o que está acontecendo, pode impactar, e diversos outros fatores, vai acabar tendo uma procura menor. Agora, bancos, é impossível você ficar sem. Então, um banco tem margem líquida, diferente de fundos imobiliários. Ele tem um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido bem maior. Ele tem 20% de retorno sobre todo o seu patrimônio no ano. O seu payout é 40%, como já foi divulgado, aqui no site está 34%. Mas o que isso indica? Então, na verdade, o banco está usando 60% para poder crescer. Então, mesmo ele distribuindo 40% do seu payout, ele ainda consegue pagar um excelente dividendo. Imagina se daqui 5, 10, 15 anos chegue numa fase que ele não tem mais tanto para onde crescer e ele começa a pagar 80% de payout, 70%. Vai ser um dividendo muito alto e você provavelmente teria comprado bem mais barato. Então você pode comprar ações que têm um payout mais reduzido, mas que o seu poder de compra, entre aspas, os dividendos não afetam. Como se fosse, por exemplo, da Taesa. Então digamos que em 2015 você teria investido na Taesa R$500 mil. Só para fins de comparação. E esses R$500 mil teriam te dado R$5 mil por mês, ou seja, 1%. Isso com base no dividendo de 1,89. Então o dividendo foi oscilando, como ele pagou 2,70 em 2016, você teria recebido muito mais de R$5 mil por mês, mas também em 2017 teria recebido um pouco menos, em 2018 mais do que 2016, e 2015 e 2017, em 2019 foi um pouco menor, mas agora em 2022 você teria recebido praticamente o dobro, R$10 mil por mês. Então mesmo se você tivesse tirado todo o seu dividendo para poder viver, e não tivesse reinvestido um centavo, seu dividendo seria corrigido, provavelmente acima da inflação, até porque em questão de 6 a 8 anos, seu dividendo meio que dobrou. Então vocês entendem que, para quem tem pouco patrimônio, talvez seja mais interessante as ações, porque você não precisa reinvestir uma grande parte para acompanhar a inflação e o seu poder de compra com os dividendos. Eu vejo quase ninguém falando disso. Mas então qual que é a melhor opção? Na verdade não tem a melhor. O problema das ações é sua frequência de dividendos. A Taesa paga trimestral, o Santander também paga trimestral, o Banco do Brasil também paga trimestral, mas é óbvio que tem anos que o payout reduz bastante, acaba pagando um dividendo mais fraco, você é afetado. Se você não quer essa grande oscilação e já tem um patrimônio muito alto que você pode reinvestir, por exemplo, 40%, 50%, e você vive com outros 50% tranquilamente com o seu padrão de vida, fundos imobiliários pode ser sim uma das melhores opções. Até porque você não quer crescer mais tanto o patrimônio, você já tem
um bom capital. E muitas pessoas utilizam a técnica de misturar 50% ações, 50% fundos imobiliários. Então você vê muitos dividendos pingando, usa esse dividendo para aportar de modo inteligente e também tem ações para crescimento. Por enquanto estou 100% em ações, talvez quem sabe quando eu tiver um bom patrimônio eu coloco fundos imobiliários, mas por enquanto meu foco é nas ações. Mas tem vários inscritos que eu analiso as carteiras que tem 50-50, então não tem problema, não existe o certo e errado. Simplesmente você tendo uma boa rentabilidade e recebendo dividendos é o que importa. E tem pessoas que são mais tolerantes ao risco e outras menos. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade, emojis personalizados, tem acesso a uma planilha de preço teto 100% automática, a um controle de dividendos e a um controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível e você me incentiva demais para que eu possa continuar os vídeos. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.